Amém? Graças a Deus. O Senhor separou um tempo muito especial para nossas vidas nessa noite, amor. Amém? O Senhor tem algo poderoso, profundo e intransferível para as nossas vidas nessa noite. Amém? Você crê nisso? A palavra do Senhor nos diz que uma vez a palavra dele lançada, ela jamais volta para ele vazia, sem que lhe apraz, sem cumprir aquilo pelo qual ele a enviou. Então hoje, nessa noite, não vai ser diferente. Que nós possamos ficarmos e permanecermos apercebidos a voz do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite. A verdade é que nós servimos um Deus soberano, um Deus que é todo poderoso, um Deus que tem o controle de todas as coisas, e tudo está no controle das mãos dele. Então, quando nós estamos na casa do Senhor, ou na presença do Senhor em outro lugar, o Senhor, que é um Deus de multiforme graça e sabedoria, ele faz e fala da forma que ele quer. Amém? Então, tendo em visto isso, tendo conhecimento disto, fique bem à vontade. Não se preocupe, porque Deus vai falar contigo nessa noite de alguma forma. Você crê nisso? Talvez eu vou falar aqui tudo aquilo que Ele ministrou ao meu coração, e de repente você não vai conseguir entender nada daquilo pelo qual eu vou falar. Pode acontecer isso, porque de repente nós estamos diante de um Deus que Ele é soberano. De repente Deus marcou esse domingo para trazer pessoas específicas nesse lugar, para liberar uma palavra específica, direta, com um propósito. E muitas vezes nós, pela nossa natureza pecaminosa e a nossa mente limitada, algumas vezes nós saímos do culto, do lugar de adoração, do lugar da presença do Senhor, com uma certa frustração, porque nós não conseguimos entender o que Deus falou naquele dia, naquele tempo específico. Mas Deus, a palavra de Deus fala que algumas coisas Ele não nos revela hoje, porque nós não conseguiremos entender, suportar aquilo que Ele está nos falando. Então, se nós estivermos com a nossa mente, nosso coração bem aberto, sensível à voz do Espírito nessa noite, nós vamos sair daqui nessa noite satisfeitos pelo que Jesus já fez, pelo que Jesus já falou e pelo que Ele vai continuar falando sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações nessa noite. Porque Deus pode ter usado o tempo de louvor, o tempo da oração, o tempo da leitura bíblica para falar conosco. Depende da nossa fome e da nossa sede e da nossa mente, o nosso coração aberto, sensível, para ouvir e entender a voz do Senhor sobre as nossas vidas. Talvez você está sentado aí hoje, nesse momento, nesse instante, e está falando assim: ah, Dinho, eu já ouvi tudo que eu precisava de ouvir nessa noite. O Senhor já ministrou o meu coração, já tratou com a minha vida o que eu precisava de ouvir dEle nessa noite. Talvez você está nessa situação, mas eu tenho certeza que existem pessoas aqui neste lugar, sentadas aqui, ou nas mídias sociais, ouvindo, precisando de ouvir essa palavra específica que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amém? Que nós possamos ficar bem sossegados, bem tranquilos, porque é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus conhecedor de todas as coisas, que quer falar conosco nessa noite. Amém? Em nome de Jesus, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, livro Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, do versículo 33 ao versículo 38. Passei dos 20 anos e já estou precisando de ajuda para ler. Misericórdia.
o óculos, só o óculos para me salvar. Diz assim, versículo 33. Disseram-lhe eles: os discípulos de João jejuam frequentemente e fazem orações, como também o dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Respondeu-lhe Jesus: podeis porventura fazer jejuar os convidados às núpcias enquanto o noivo está com ele? Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, hão de jejuar. Propôs-lhe também uma parábola: ninguém tira um pedaço de um vestido novo para coser em vestido velho. Do contrário, não somente rasgará o novo, mas também o pedaço do novo não condirá com o velho. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo se romperá, os odres, e se derramará, e os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser deitado em odres novos. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Leitura do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite, revelada para os nossos corações. E esse texto, irmãos, é um texto bem conhecido, que nós já ouvimos pregações de várias pessoas em várias situações. Fala de pano novo em roupa velha e vinho novo em odres velhos. Aqui nesse texto nós podemos ver Jesus sendo confrontado pelos escribas e fariseus da época acerca do jejum, porque os outros discípulos jejuavam e os de Jesus não. Jesus então aplica um ensinamento muito importante para eles e para nós hoje acerca do tempo. Jesus aqui ele está sendo questionado pelos escribas, fariseus, os religiosos daquela época, acerca de que, enquanto Jesus estava lá, os seus discípulos estavam com ele, comendo, bebendo e na presença de Jesus. E os religiosos questionaram Jesus: como pode, Jesus? Os discípulos lá dos escribas, dos fariseus, os discípulos de João, eles jejuam, eles se prostram, eles buscam, e os seus, eles estão aí, comendo e bebendo. Jesus ouve tudo e aplica uma palavra sobre a vida deles, que é a questão do tempo. E Eclesiastes vai falar isso, Eclesiastes 3, vai falar que existe um tempo determinado para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Existe um tempo determinado. E Jesus então fala para aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles religiosos, porque na verdade eles estavam falando isso com Jesus por causa de uma tradição que eles tinham, por causa de um costume que eles tinham, por causa de tudo que eles seguiam, por causa das leis. Então eles sentiam isso, eles sabiam disso, e eles questionavam Jesus por que os seus discípulos não faziam isso também. E Jesus vai falar para eles: rapaz, pode porventura os convidados da boda, enquanto o noivo está, eles jejuarem? O que Jesus está falando para eles? Jesus está falando para aqueles homens que existe um tempo determinado para todas as coisas, e esse tempo não era o tempo de estar jejuando. E quando nós lemos essa palavra e a questão da presença de Jesus, o que vem lá na nossa mente? Qual é o texto? Marta e Maria. Quando Jesus vai até a casa de Marta e Maria, Jesus ele se depara com a mesma situação, onde Marta trabalhava, Marta questionava e Maria adorava a Jesus aos seus pés. Marta, quando reclama com Jesus acerca de Maria, Jesus fala para ela: Marta, Marta, por que estás ansiosa por tantas coisas? Uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Aí quando nós lemos esse texto, quando Jesus é questionado pelos escribas, os fariseus, os religiosos, nós precisamos entender uma coisa.
acerca do jejum. Durante tantos anos, nós fomos ensinados errados acerca do que é o jejum. Qual é o propósito do jejum? Qual é os benefícios do jejum? Jejum não é para mudar Deus. O jejum que nós fazemos não é para mudar o coração de Jesus. O jejum, ele é estabelecido para nós nos aproximarmos de Jesus, para nós termos uma comunhão maior com Jesus. Nós fazemos jejum para termos uma intimidade com Jesus, para abnegar os desejos da nossa carne, os desejos naturais da nossa carne. Nós fazemos separação, nós nos separamos para um tempo de jejum, de consagração, de oração, de adoração ao nosso Deus, para nos fortalecermos nele. Amém? Está bem claro? Então o jejum é exatamente para isso. O jejum que nós fazemos ao nosso Deus não é para eu conquistar coisas. O jejum que eu faço, um propósito com Deus, não é para eu conseguir situações. Não. Isso, para eu conseguir coisas, para eu buscar situações, são orações intercessórias a Jesus. Então eu faço uma oração de intercessão a Jesus, buscando a Deus que Ele abra uma porta para mim, para que Ele resolva uma situação para mim. O jejum não é para isso. Quando eu estou com uma situação dessa e eu necessito que Deus abra uma porta, que Deus resolva uma situação para mim, que Deus tire uma causa de justiça, um papel que está atrás, eu não faço jejum para isso. Eu faço um propósito de oração, de intercessão a Deus, e eu faço um jejum pela minha vida, para que eu me sustente em Deus, para que eu tenha intimidade maior com Deus, para que eu entenda o tempo pelo qual o Senhor quer agir nesse propósito. Então o jejum é pela minha vida. Quando eu faço um jejum, um propósito de jejum, é para sacrificar a minha carne, as vontades da minha carne, os desejos carnais de mim, para que eu possa resistir, permanecer firme, constante e inabalável durante o processo pelo qual eu estou orando a Deus, intercedendo a Deus, para que Ele venha e traga a intervenção dEle, para que Ele venha e libere a última palavra sobre essa situação. Amém? Então nesse lugar, nesse tempo aqui, nessa situação aqui, quem está certo? São os fariseus, os escribas que estavam lá com seus discípulos jejuando, ou os discípulos de Jesus? Porque se eu entendo que jejuar é uma forma, eu entendo e compreendo que jejuar é uma forma de eu me aproximar de Deus, para eu ter uma comunhão maior com Deus, para eu ter uma intimidade maior com Deus. E se eu estou numa situação onde Jesus está presente, qual a necessidade de eu fazer um jejum? Se o próprio propósito do jejum está do meu lado, por que eu vou buscar Jesus em outro lugar, em outra forma, se Ele está caminhando comigo? É isso que Jesus estava querendo dizer para aqueles escribas e fariseus. Ei, eu estou aqui. Vocês não precisam jejuar e me buscar em outro lugar, em outra situação, porque eu estou aqui. O motivo pelo qual vocês jejuam, buscam, sou eu. Estou aqui. Por isso que os discípulos não jejuavam. Aí Jesus fala assim, escribas, fariseus, eles estão aqui, não jejuam, estão comigo, comendo, bebendo, ouvindo da palavra, da verdade, porque chegará um tempo onde eu não estarei mais com eles. Aí sim se faz necessário jejuar, buscar, porque eu não vou estar mais presente com eles. Amém? Então o contexto dessa história é esse. O contexto pelo qual o texto a gente está falando é exatamente esse. Jesus era questionado pelos escribas e fariseus acerca disso. Por que que os seus discípulos não jejuavam naquele tempo, naquele momento? Então Eclesiastes vai falar que existe um tempo determinado para
todo propósito debaixo do céu. Aí você vai falar assim: ah, mas jejuar não é importante? Claro que é importante. Necessário? Claro que é necessário. Muda a minha vida? Claro que muda a minha vida. Mas a Bíblia está me falando, o próprio Jesus está dizendo que existe um tempo determinado para tudo. Às vezes nós não conseguimos entender, irmãos, e perceber a voz de Deus, a ação de Deus, para onde Deus está nos conduzindo, porque nós não conseguimos entender o tempo aonde nós estamos inseridos. Qual o tempo que nós estamos vivendo hoje? E nós nos perdemos, nos embaraçamos com as nossas próprias pernas, porque nós não conseguimos entender qual é o tempo que Deus está falando hoje nas nossas vidas. E esses discípulos dos fariseus estavam assim, os fariseus estavam assim. Mas os discípulos de Jesus, eles não estavam. Eles estavam ligados porque Jesus estava presente. Eles estavam ligados porque o motivo pelo qual eles deveriam estar jejuando estava do lado deles. E uma coisa que às vezes nós não conseguimos perceber é que em algumas situações, em algumas circunstâncias que nós estamos vivendo, Deus, ele está muito presente na pessoa de Jesus. E nós estamos distraídos com tantas outras coisas. E nós não conseguimos perceber a voz de Jesus. Nós não conseguimos perceber a presença de Jesus. Lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? O próprio Jesus estava do lado deles. O motivo pelo qual eles estavam indo embora, decepcionados, estava do lado deles. E eles não conseguiram perceber, não conseguiram entender que Jesus estava ali. E a verdade é que muitas vezes isso acontece conosco, em muitas situações. Então, diante disso, Jesus lhes propõe uma parábola para aqueles escribas, aqueles fariseus. Os discípulos que estavam ali ouvindo esse questionamento, ouvindo Jesus sendo indagado por aqueles religiosos, Jesus então ele apresenta uma parábola para aqueles homens. Parábola são circunstâncias e situações que Jesus traz para uma realidade de um povo específico. Jesus falava em parábola para o povo, para que eles entendessem qual era a mensagem reveladora de fé, de amor que ele queria passar. Então Jesus ele faz essa parábola no versículo 35. Deixa eu pegar o meu ajudante. Versículo 36. Jesus fala assim, propôs-lhe também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de um vestido novo para coser em vestido velho. Do contrário, não somente rasgará o novo, mas também um pedaço do novo não condirá com o velho, ou seja, não suportará. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo romperá, os odres se derramará e os odres se perderão. E Jesus aqui então está falando essa parábola para aqueles discípulos, aqueles fariseus, para que eles entendessem o motivo pelo qual ele estava vindo. Pano novo nessa parábola é o próprio Jesus. Quando Jesus fala de pano novo e remendo velho, é o próprio Jesus, é a própria aliança, a nova aliança que Jesus está trazendo para aquele povo. E Jesus vai falar que não tem como você pegar um pano novo e tentar fazer um remendo em roupa velha. A irmã Vera aqui é costureira, não é, irmã Vera? Tem jeito, irmã Vera? É paliativo. Não vai demorar muito tempo e vai se romper. Não vai conseguir segurar o remendo novo. E quando eu estava preparando essa palavra, eu li esse texto, Deus trouxe à minha memória no tempo que eu jogava futebol. Acreditem, eu já joguei futebol. Os irmãos aí contemporâneos aí da casa dos 40 são testemunha. Quando eu comecei a jogar futebol,
nos meus 12, 13 anos, adolescência, a minha mãe é assembleiana, eu sou de uma família assembleiana, tradicional, que não pode jogar bola, essa história toda que a gente já conhece. Então, irmãos, eu não tinha um centavo disponível para comprar nada de futebol. Não adianta que não tinha conversa, eu não convencia ninguém. Meu pai era desviado, mas também não arredava. Eu me lembro quando eu comecei a jogar futebol em campeonato no time do Tanguá, então, me emprestaram uma chuteira velha, remendada. Irmãos, que luta, que batalha. Remendava de um lado, estourava do outro. Com esse tempo molhado, o couro apodrece, não seca e vai só se rasgando. Um dia eu cheguei em casa com aquela chuteira toda remendada, e meu pai olhou para mim: que é isso, meu filho? Com a chuteira na mão, toda molhada, toda remendada. Ele: rapaz, essa chuteira de se jogar bola criou uma expectativa, uma esperança no meu coração. Falei: pô, o coroa vai se dobrar, né? Vai quebrar o coração dele e vai me dar uma chuteira. Nada, irmão, era só curiosidade. E eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu comprei, uma chuteira nova, Topper Itália. Pega os irmãos contemporâneos da Copa de 90, a Copa na Itália, uma Copa que foi lançada na Copa do Mundo, de tarraxa, aquela coisa toda, uma maravilha. Eu falei: glória a Deus, aleluia, me livrei daquele troço, devolvi lá pro time lá, toma. E fui feliz, irmãos, graças a Deus, até que Jesus me chamou. E eu parei com o meu futebol. Pendurei minha chuteira aos 18 anos, no auge, na flor da idade. Jesus me chamou: vem cá, joga a chuteira fora, sai com isso. E eu me converti na Assembleia, irmãos. Não jogava bola, fiquei sem jogar bola. Mas graças a Deus, Deus sabia mais do que eu. O meu sonho era jogar bola, mas o sonho de Deus era outro. Graças a Deus eu me submeti, larguei tudo. Mas, irmãos, não tem jeito. Remendo novo, de pano novo, em vestes velhas, vai romper. E Jesus está falando para aquele povo assim: ó, eu tenho uma novidade de vida para vocês. Vocês querem jejuar enquanto eu estou aqui, né? Eu tenho uma nova aliança para vocês. O que Jesus está falando é isso: eu tenho uma nova aliança, uma nova perspectiva, um novo estilo de vida. Mas eles eram religiosos. E Jesus fala então da roupa velha, que era a lei, todo o sistema religioso que dominava os fariseus, escribas e religiosos, que não compreendiam os requisitos do novo reino. Então Jesus veio com uma nova aliança, o tempo da graça, o tempo da misericórdia, o tempo do perdão, falando para eles que não adiantava um remendo novo num pano velho, porque ia romper, não tinha condição. E Jesus fala, então, mas só que eles não conseguiam compreender os requisitos necessários para a implantação do novo reino. E eu queria citar 3 requisitos necessários para que o novo de Deus, o novo reino de Deus, venha ser estabelecido nas nossas vidas. O primeiro dele é arrependimento. Então Jesus veio pregar um novo reino para aquele povo, para aqueles religiosos, acerca do arrependimento, do perdão e do novo nascimento. E eles não conseguiam compreender, porque eles estavam presos numa religiosidade e não conseguiam largar aquilo. Arrependimento é sentimento e atitude de humildade, de se humilhar, de reconhecimento, de saber que eu pequei, o meu pecado me afasta da presença de Deus, que eu preciso me humilhar, me render. E o texto que nos fala sobre isso é Jeremias 18. O versículo 1 ao versículo 6 vai nos dizer assim, livro do profeta Jeremias: diz assim, a partir do versículo 1, a palavra que veio ao Senhor Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras.
Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O primeiro requisito do reino de Deus, da graça de Deus, é nós estarmos constantemente nos arrependendo dos nossos maus caminhos, nos arrependendo e nos voltando para o Senhor. O texto vai nos dizer que Jeremias ouve a voz do Senhor e o Senhor o convida a descer à casa do oleiro. Sentimento e atitude de se humilhar, reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado e se dobrar diante de um Deus que é todo poderoso para nos perdoar, nos purificar e nos limpar de todo e qualquer pecado. Os escribas e fariseus não conseguiam compreender isso, porque Jesus veio para perdoar. Segundo requisito é o perdão. João capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1. Até o versículo 11, diz assim, ó: mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo, voltou o tempo, e todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, sentando-se, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistisse em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviam isto, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Irmãos, para os escribas, para os fariseus, isso era um escândalo. Isso era inaceitável, porque eles carregavam a lei de Moisés embaixo do braço. Mas os escribas e os fariseus, eles eram também farisaicos. Faz o que eu mando e não faz o que eu faço. A lei que eles aplicavam era só para os outros. A lei que eles carregavam debaixo de um braço, faziam questão que era a lei de Moisés, das tábuas de Moisés, não serviam para eles, porque eles eram sepulcros caiados.
cheio de formosura, de aparência, mas por dentro, podre. Cheio de pecado, cheio de injustiça, cheio de adultério, cheio de tudo aquilo que não provém do reino de Deus. E como Jesus é conhecedor de todas as coisas, Jesus, quando se depara com essas coisas, com essa situação, com os mesmos escribas e fariseus que o tinham acusado, Jesus, ele só escreve na areia. Fica só pensando, imaginando, que raça de hipócrita. E quando eles questionam Jesus, então Jesus libera uma palavra que os destrói. Aqueles que não têm pecado, atire a primeira pedra. O perdão de Jesus, muitas vezes, nos dias de hoje, nos deixa em situações constrangedoras. Porque nos dias que nós estamos vivendo hoje, ano de 2023, nós nos deparamos com muitas situações como essas. De fariseus, hipócritas, religiosos, que querem aplicar uma lei dura, uma lei justa, mas só para os outros. Porque quando nós falamos de perdão, na perspectiva de Jesus, o perdão de Jesus, ele é incondicional. O perdão de Jesus, ele não depende de situações e nem de circunstâncias para ele ser lançado sobre as nossas vidas e nos alcançar. Quando nós falamos de pecado, na perspectiva de Jesus, não existe pecado pequeno e pecado grande. Para Jesus, pecado é pecado e ponto final. O mesmo perdão que Jesus libera para um mentiroso, um fofoqueiro, um ladrão, ele libera para uma adúltera, uma prostituta, um assassino. Para Jesus é indiferente. A questão do nosso pecado são as consequências dos pecados pelos quais nós cometemos, que são nossos. As consequências nós vamos ter que dar conta. Nós vamos ter que prestar conta das consequências do pecado pelo qual nós cometemos. Agora, o perdão de Deus é infalível, é imutável, é liberado sobre as nossas vidas. E os escribas e os fariseus não entendiam. Como pode? Nós pegamos essa mulher no flagrante, adulterando. A lei manda ela apedrejar. Positivo. Parafraseando, Jesus poderia falar para eles: legal, é isso mesmo. Mas o mentiroso manda apedrejar. O ladrão manda apedrejar. O fofoqueiro manda apedrejar. Então, se vocês não têm nada disso, atira a primeira pedra. E infelizmente, irmãos, muitas vezes nós estamos agindo exatamente como esses escribas e fariseus religiosos. Nós apontamos o dedo para aquele que é prostituta, aquele que está prostituindo, aquele que está roubando, aquele que está matando, mas nos esquecemos de olhar para dentro de nós. Sepulcro caiado que nós somos, cheio de falhas, cheio de pecados, cheio de transgressões, e quando nós vamos aplicar a lei para o outro, nós somos severos. Mas para nós clamamos pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor. Não! Nós não podemos agir como esses hipócritas fariseus. Jesus veio para todos. Agora tem que passar pelo arrependimento. E o terceiro, novo nascimento. E João capítulo 3 vai falar sobre isso. Vai falar sobre um homem chamado Nicodemos. Um homem que era inteligente, conhecedor da lei, que era mestre, que era uma série de situações em Israel. Mas quando Jesus lhe propõe a ele nascer de novo, ele questiona Jesus um monte de situações. Como pode? Como pode nascer de novo? Eu já sou velho. Vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Jesus: não, meu filho, não. Tem que nascer da água e do Espírito. Uma nova vida em Cristo.
uma nova mentalidade. E às vezes nós, que temos uma certa caminhada na igreja, a verdade é que nós muitas vezes nos comportamos como Nicodemos. Nós necessitamos nascer de novo. Essa aqui é uma verdade. A verdade é que o nascer de novo, às vezes nós temos que voltar. E como nós, na nossa mentalidade, nosso conhecimento, calma aí. Como que eu vou nascer de novo? Eu já me converti, já aceitei Jesus, já tive experiência com Jesus, já trabalhei para Jesus, já servi no reino para Jesus. Que história é essa? Que eu tenho que me nascer de novo? Apocalipse capítulo 2. A partir do versículo 2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Como nascer de novo? Lembra-te, traz a tua memória onde caíste e volta ao primeiro amor. Porque quando nós temos um novo nascimento, irmãos, é o nosso primeiro amor. Tudo é novidade, tudo é Deus, tudo é perfeito, nós não vemos erro em nada. O primeiro amor, o primeiro tempo, os primeiros momentos andando na presença de Jesus, nós não vemos defeito em nada, não é verdade? Tudo é perfeito, o irmão pode cantar desafinado, o irmão pode pregar com essa voz de maritaca doendo meus ouvidos, mas está na bênção, porque eu estou no primeiro amor. Eu estou namorando com Jesus, então nada me importa, eu estou focado. Eu estou firme, eu estou com meus olhos no alvo que é Jesus. Mas quando o tempo vai passando, nós vamos ficando velhos, vamos ficando muitas vezes religiosos, e tudo é problema, tudo é dificuldade. Então Jesus, ele nos orienta, lembra-te onde caíste, volta-te, arrepende-te e volta ao primeiro amor. É isso que Jesus está falando. São os 3 pontos que Jesus está falando com aquele povo que não conseguia entender. O povo não conseguia entender por causa disso. E eu queria, irmãos, rapidamente, eu não falei, o tema dessa mensagem é tempo de vinho novo. Tempo de vinho novo sobre as nossas vidas. O novo de Deus não cabe dentro da estrutura do velho. Para que possamos receber e viver o novo de Deus, é necessário romper com tudo que é velho, que tenta muitas vezes nos impedir de vivenciar o sobrenatural em Deus. É tempo de deixar para trás tudo que é velho em nossas vidas, tudo que tem nos limitado de experimentar algo extraordinário do céu.
Esse é o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Um tempo disso, de deixar para trás. E pensando nisso, irmãos, pensando nessa palavra, estudando essa palavra, vendo o que Deus tem falado durante esses dias, no final do ano, a virada do ano, Deus trouxe à minha memória que Ele tem falado insistentemente sobre esses dias, nesses dias, sobre a nossa vida, sobre 2 textos. Não sei se você conseguiu perceber. Tem 2 textos nesse tempo de virada de ano que está martelando na nossa mente. E eu vou falar sobre eles. O primeiro deles é Isaías 43. Isaías 43. O versículo 19, ele é específico, que Deus tem falado. O versículo 19. Mas vamos ler a partir do 15. Do 15 ao 19, ele vai dizer assim, ó: Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitam e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Você já ouviu essa palavra no final de ano aí, não ouviu? Então, irmãos, quando Deus começa a martelar muito uma palavra sobre a nossa cabeça, insistindo, irmãos, Deus, Ele não faz nada por acaso. Todas as ações de Deus, elas têm um propósito. E essa palavra, irmãos, nós não podemos olhar para ela simplesmente como uma palavra cotidiana, não. É uma palavra profética sobre as nossas vidas, que nós precisamos tomar posse dela e dar uma direção na nossa vida pautada nessa palavra. Deus, Ele está querendo fazer uma coisa nova nas nossas vidas, mas não somente como igreja, como comunidade, não, como pessoa no individual. Eu olho daqui de cima e vejo uma multidão de pessoas. Deus, Ele olha e vê você, exclusivo, propriedade peculiar dEle. Deus, Ele não nos olha como multidão, como um povo. Ele olha como único, criado pelas mãos dEle. Então Ele tem direcionado essa palavra sobre as nossas vidas, e nós precisamos, em nome de Jesus, tomar posse dela. Nós já viramos o ano, hoje já é o 8º dia do ano. O tempo está correndo. E se nós simplesmente ouvirmos essa palavra e não direcionarmos essa palavra sobre a nossa vida para pautar as ações da nossa vida, nós vamos passar desapercebidos. E o texto vai falar assim: porventura está desapercebido? Uma coisa nova eu faço. O outro texto, vou dar uma corrida, é João capítulo 3, capítulo 43, Evangelho de João. Evangelho de João capítulo 12, no versículo 24.
Aí Jesus já começa a apertar mais um pouco. A palavra de Deus, ela é assim sobre as nossas vidas, irmão. Ela vai nos soltando. Daqui a pouco ela vai nos puxando, vai nos apertando, para a gente chegar no propósito. 24 vai nos dizer assim, ó: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Aleluia. Para que o novo de Deus chegue a um preço. Jesus sabia que para trazer o novo para aquela humanidade, os fariseus, aquela raça, o preço seria muito alto. Mesmo assim, ele decidiu pagar por amor. A morte de Jesus não foi um acaso. Fazia parte de um grande propósito, assim como em nossas vidas tem um grande propósito também. Cabe a nós estarmos dispostos a pagar o preço, sabendo que em muitas vezes nas áreas da nossa vida, algumas coisas serão necessárias morrer, para que o novo de Deus se encontre espaço em nós. Essa precisa ser uma decisão nossa. Morte em Jesus não é o fim, e sim uma nova porta que se abre com muitas outras oportunidades de um novo recomeço. Aleluia. Quando Jesus fala essa palavra, irmãos, ele já sabia todo o histórico, tudo que ia acontecer com ele. E ele fala, ó, se o grão de trigo não caído no chão, se ele não morrer, ele não produzirá fruto. Jesus está falando dele próprio. Jesus está falando assim, parafraseando para nós hoje. Jesus está falando assim para nós hoje. Ó, se eu não for e morrer, vocês não estariam aqui hoje. Vocês são frutos da minha morte e da minha ressurreição. Então o grão de trigo é necessário cair na terra e morrer. E quando nós falamos de morte, quando nós ouvimos falar de morte, nós logo nos armamos. Mas não tem jeito, irmãos. O Evangelho de Jesus, na nossa vida, sempre vai passar por mortes. Não tem outro caminho, não. Quando Jesus está falando aos discípulos dele, ele fala assim, ó, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, irmãos, é matar, é deixar morrer muitas coisas nas áreas da nossa vida. Por isso que os escribas e os fariseus indagavam Jesus naquela época. Porque a novidade de vida, o novo reino, a nova aliança que Jesus falava, Jesus pregava para eles sabiam que iam ter que deixar um monte de práticas pecaminosas que eles tinham. E eles não conseguiam compreender como que seria aquilo. E nas nossas vidas, irmãos, não tem jeito. Ou a gente, aí é uma decisão nossa. Ou a gente decidimos matar algumas coisas que estão na nossa vida, agarradas nas nossas vidas, de religiosidade, de pecados, ou a gente não vamos conseguir experimentar o novo de Deus. Não tem jeito, irmãos. Do remendo novo entrar na roupa velha, vai romper. Não dá. Ou a gente decidimos hoje romper com as velhas práticas, com as velhas manias, com as religiosidades que nos acompanham, ou a gente vai ficar parado no tempo, vendo Jesus fazer milagres ao nosso lado, e nós não vamos receber aquilo pelo qual Ele tem nos falado. Quando Deus está trazendo algo novo para nossas vidas, não é para darmos continuidade ao que já existe, e sim começar uma nova história, um novo tempo.
Se fosse para continuar o que já existia, não haveria necessidade de mudanças. Era deixar como estava. Em Deus nada acontece por acaso. Soberania de Deus. Às vezes nós recebemos uma palavra de novidade de Deus, daquilo que Deus vai fazer novo nas nossas vidas. Mas nós, assim como aqueles fariseus, nós queremos ajeitar a situação pelo qual nós já vivemos. Nós queremos dar um jeito para que o novo de Deus se encaixe naquele sistema que já existia. Perda de tempo. Se Deus está trazendo algo novo, se Deus está liberando algo novo para as nossas vidas, isso nos diz, mente de Cristo, isso nos diz, isso ministra sobre as nossas vidas, porque o que já existe, já está velho. Porque se fosse para ele trazer algo novo e encaixar no velho, ele não precisaria de fazer mudança nenhuma. Se o que já existia, de alguma forma, não está correspondendo com aquilo pelo qual Deus liberou a palavra, Ele traz algo novo, uma mudança, uma transformação, um vinho novo para fazer tudo novo. E às vezes não estamos conseguindo compreender as formas e as maneiras pela qual Deus está trabalhando. E estamos gastando tempo, ou muitas vezes perdendo tempo, tentando ajustar o novo de Deus nas velhas manias. O Senhor nessa noite Ele nos fala que se fosse para fazer isso, Ele não fazia mudança nenhuma. Ele deixava tudo como estava na nossa vida. Se Ele decidiu trazer algo novo, é porque Ele não está satisfeito com aquilo que é antigo, com aquilo que é velho. E Deus, Ele é soberano, onipotente, onipresente e onisciente. Deus, Ele tem todo o poder, toda a autoridade está debaixo, nas mãos dEle. Ele sabe todas as coisas, tem todo o conhecimento e está em todo lugar, ontem, hoje e eternamente. Às vezes nós não conseguimos compreender. Verdade? Fato. A nossa mente limitada não vai entender. Mas quem falou para nós que Deus nos deve satisfação? Quem te enganou dizendo que tudo que Deus vai fazer, Ele tem que te revelar, tintim por tintim? Sabe por quê? Porque Ele sabe que se Ele nos revelar o que Ele tem para fazer nas nossas vidas, nós não suportamos. Então Ele vai tratando com as nossas vidas por etapas, liberando palavras, liberando mover, liberando uma unção nova, liberando um tempo de conhecimento, de aprofundamento, até que nós alcançamos a estatura de varão perfeito. Então, irmão, nós precisamos entender como que Deus está trabalhando, porque Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. Para terminarmos, eu estou de olho na hora. Quando um odre se tornava velho, naquela época, havia um processo para restaurá-lo. Glória a Deus. Há esperança para as nossas vidas, irmãos. Aleluia.
O versículo 37 do Evangelho de Lucas, que nós lemos, vai nos dizer assim: ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser deitado, ser posto, colocado em odres novos. Existiam dois cuidados necessários com os odres quando eles estavam velhos naquela época. Quando a Bíblia fala de odre, naquele tempo, era um objeto que era feito da pele da cabra, que era especificamente usado para guardar líquidos. Por isso que fala do vinho em odres. O primeiro cuidado, quando o odre estava ressecado e ele perdia a sua elasticidade, era deixá-lo imerso em água. O primeiro cuidado que tinha, necessário, limpar até purificar de todo o vinho velho. Para receber o vinho novo de Deus, há uma necessidade de se deixar limpar dos requisitos de religiosidade e pecado. Jesus, com a graça dele, com a nossa nova aliança, estava falando para aqueles fariseus religiosos, dizendo assim: há esperança para vocês. Na nova aliança que eu vim trazer, há esperança. Ainda que o odre esteja velho, ressecado, duro, sem a sua elasticidade, há esperança. Porque um dos requisitos para restaurar o odre, e nós nos encaixamos nessa palavra como odres, nós somos os odres de hoje. E esse odre, só para a gente ter noção do significado, ele era feito da pele da cabra, que fazia esse odre, mas para isso, um animal ele era sacrificado, para se obter a pele e se fazer o odre, para conter o vinho novo. Você e eu, nessa noite, como odres, foi necessário Deus dar o único filho dele para morrer na cruz em sacrifício, para que hoje nós estivéssemos aqui como odres de Deus para receber o vinho novo dele. Jesus então ele fala hoje para as nossas vidas que ainda que a nossa caminhada como odres dele nos ressecou, nos enrijeceu, nos endureceu de tal forma que não suportamos mais receber o vinho novo. Ele fala para nós hoje, nessa noite, que há uma esperança para nossas vidas. Para o odre ressecado, ele fala que precisaria ficar imerso em águas, para se limpar e purificar de todo o vinho velho, de todo o requisito do pecado. E quando nós lembramos desse requisito, nós lembramos de Ezequiel 47, das águas purificadoras de Deus, que o profeta fala que por onde as águas iam passando, iam trazendo cura, iam trazendo vida, iam limpando, purificando, transformando por onde a água passava. Então o convite que Jesus nos faz hoje é nos
é para que nós nos mergulhemos nos rios das águas de Deus. Para que nós, como odres, voltemos a ter a elasticidade suficiente para comportar a fermentação do vinho novo que vem sobre as nossas vidas. Porque às vezes, irmãos, uma verdade às vezes nós estamos tão cansados, não é verdade? Às vezes nos abate um sentimento de cansaço diante das guerras espirituais que sobrevêm sobre as nossas vidas, das batalhas, que nós achamos que acabou. Encosta o odre velho, traz o odre novo e acabou. Não. Isso é fala do diabo. Isso é fala do inimigo que quer atrapalhar, atrofiar, impedir aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Quando vier esse pensamento sobre a sua mente, repreende na autoridade do nome de Jesus e lembre-se, há um rio que flui do trono de Deus. É só eu mergulhar nas águas do Espírito e deixar as águas me banhar, me limpar, me purificar de todo o pecado, de todo o resquício que ficou na minha caminhada. Mergulhe, meu irmão. Jesus nessa noite, Ele nos convida a mergulhar nos rios dEle, nas águas dEle, para que Ele possa nos limpar, cuidar das nossas vidas, como odres que somos nas mãos dEle. Jesus morreu para que vocês e eu estivéssemos aqui nessa noite. Jesus foi o sacrifício vivo naquela cruz do Calvário pelas nossas vidas. E o segundo requisito para a restauração do odre: o odre é renovado quando limpo pelas águas e ungido com azeite. O azeite devolvia ao couro a elasticidade, representava a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ungidos pelo Espírito Santo, estaremos aptos para receber o vinho novo de Deus. Efésios 5:18 vai falar que 5:18, para não nos embriagarmos com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É o azeite, irmãos, é o óleo derramado pelo Espírito Santo sobre as nossas vidas, que vai fazer com que nós, odres ressecados, revivamos, nos restauremos diante do Senhor, e Ele assim pode derramar o vinho novo sobre as nossas vidas. Irmãos, eu não sei se você está conseguindo entender o que Deus está querendo falar, está falando conosco nessa noite, mas Deus está trazendo um alerta sobre as nossas vidas, nos dizendo que há esperança para as nossas vidas. Esse ano de 2023, nós viramos um ano com uma palavra sobre as nossas vidas, de que será um ano de colheita, um ano de uma abundante colheita sobre as nossas vidas. E nós já lemos alguns textos aqui hoje, que Deus tem falado, martelado, que vai nos pautar, que vai nos embasar, para que essa colheita aconteça. Porque Deus, quando libera uma palavra sobre as nossas vidas, irmãos, ela é condicionada a uma ação nossa. O tempo da colheita é direcionada, é submissa a uma ação nossa também. A carta de Paulo aos Coríntios vai nos dizer que, Paulo falando, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Quem plantou? Foi Paulo. Quem regou? Foi Apolo. Então eu e você, nós temos
que fazer a nossa parte nessa grande colheita. Se nós ficarmos sentados só esperando a colheita chegar, vai dar problema, irmãos. Talvez alguém vai até plantar, mas se não tiver ninguém para regar, os irmãos aí que trabalham na agricultura, vai ficar difícil. Se não tiver essa chuva serode aí toda a vida, a solina de janeiro logo chega e mata. Então o Senhor hoje está nos convidando a estar percebidos aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Aí talvez você está se perguntando assim: tá, mas eu plantei há muitos anos atrás, e até hoje eu não vi o fruto dessa colheita. Essa é a questão. Se você plantou, você foi o Paulo. Se o Apolo regou, foi o Apolo. Mas quem dá o crescimento é o Deus. É Ele que libera a colheita, irmãos. Enquanto Deus não liberar a palavra dEle, nós não conseguimos colher nada. É Ele que é aquele que dá a semente ao semeador. É Ele que é a sementeira. E é Ele que libera o fruto para a colheita. É Ele. Por isso que precisamos estar sintonizados nele. É por isso que Ele falou ao seu discípulo: rapaz, vocês estão jejuando, mas os meus discípulos não jejuam, porque eu estou aqui. Enquanto nós estivermos desapercebidos de quem é o Senhor e de onde o Senhor está, nós não conseguiremos entender os propósitos dEle para as nossas vidas na semeadura e na colheita. Mas o Senhor hoje, Ele quer nos encher do vinho novo, nos capacitar, nos preparar para que possamos atingir e colher aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. E a soberania de Deus, irmãos, ela não está atrelada a circunstâncias nenhuma. O texto que nós lemos de Isaías, ele vai nos dizer que ele abre caminho no mar, caminho no ermo. Deus, Ele não precisa de situações, de circunstância nenhuma para ter uma grande colheita. O que Ele precisa são homens e mulheres dispostos a caminhar com Ele, a se submeter a Ele, a entender a vontade dEle e confiar na palavra liberada dEle sobre as nossas vidas.